Fala galera, vocês sabem no que focar na sua preparação para o Enem em Geografia? Não? Então acompanha comigo nesse raio-x do SAS. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rafael Gama de Geografia e a gente vai fazer agora a nossa análise do SAS, o chamado Top 5, ou seja, os 5 assuntos mais recorrentes na prova de Geografia do Enem desde 2009 até a última edição, 2017. Então acompanha comigo. Olha só, na quinta posição, com aproximadamente aí 9%, nós temos a temática geopolítica. Em geopolítica, eu gosto de destacar Guerra Fria, suas características, a chamada nova ordem mundial e também as disputas territoriais por áreas de recursos naturais ou mesmo as chamadas áreas estratégicas. Na quarta posição, com aproximadamente 10%, nós temos geografia urbana. Em geografia urbana, o que é que você tem que estudar bastante? O processo de metropolização e desmetropolização no Brasil, a ligação à influência do processo de industrialização juntamente com a urbanização no território brasileiro. Dá uma olhada também em cidades globais, megacidades e megalópolis. E ao final, foque bastante nos chamados problemas urbanos. Por quê? Porque o Enem gosta muito de cobrar as causas, consequências e formas de solucionar problemas. Nesse caso específico, chamados problemas urbanos. Quais são eles? A questão do lixo, do trânsito caótico, da mobilidade urbana e as diversas formas de poluições, como por exemplo, hídrica, atmosférica e sonora. Bom, nós temos agora que destacar nos próximos 3 assuntos do nosso Top 5, que esses assuntos eles podem ser bastante cobrados na forma de análise de mapa, charges, gráficos. Então, por exemplo, na terceira posição, com aproximadamente 14%, nós temos a temática economia e globalização. Acompanha comigo nessa questão. É uma análise de um mapa mundi com destaque para 5 países e que cobra quais são esses 5 países importantes da globalização no cenário econômico atual. No caso específico, são os BRICS. Nessa próxima questão, nós temos a chamada parceria transpacífica. Então veja, dê uma atenção especial para os chamados blocos econômicos, como NAFTA, União Europeia, Mercosul, entre outros. Bom, nós temos agora na segunda posição, com aproximadamente aí 18%, meio ambiente. Aqui a gente tem que destacar o seguinte: meio ambiente é tão importante não só na geografia, como também nas provas de biologia e química. Então foca nisso. Quando você está se preparando, resolvendo questões de meio ambiente, problemas ambientais, você está se preparando para 3 disciplinas. E no caso aí 2 áreas, ciências humanas e ciências da natureza. Então a gente pode acompanhar, por exemplo, nessa questão, ele está cobrando aí um bioma, no caso as araucárias, e está cobrando formas de degradação desse bioma. Próxima questão, nós temos aí para você identificar qual é o problema ambiental em destaque. Nesse caso específico, chuva ácida. E a gente pode destacar também nessa próxima questão, ele está cobrando um método de cultivo para evitar o problema ou diminuir o problema da erosão. Nesse caso aqui, o chamado terraceamento. Bom, e agora, no nosso primeiro lugar, com aproximadamente 18%, só que com um pouco mais de questões do que meio ambiente, nós temos a temática geografia agrária. Em geografia agrária, você vai focar muito o problema da concentração fundiária no Brasil, esse processo ligado à formação do território brasileiro com a chegada dos portugueses, o sistema de capitanias hereditárias, as chamadas sesmarias, porque esse é um processo histórico, esse da concentração de terras no país. Vai focar também nas disputas por posse de terra. Então a gente pode ver, por exemplo, nessas questões, nesse caso agora específico, um mapa do Brasil colocando o número aí de conflitos, inclusive envolvendo mortes no campo. Nessa próxima questão, ele pede para você analisar gráfico, tá? E esse gráfico aí vai demonstrar um problema no Brasil, que é o problema da concentração de terras ou a concentração fundiária. E ao final agora nós temos uma charge, cobrando exatamente a questão dos agrotóxicos no Brasil e no mundo. Então veja, geografia agrária você vai focar nos problemas ligados a essa prática, principalmente a prática ali do uso de agrotóxicos, impactos ambientais ligados à agropecuária, concentração de terra e disputas, ok? Então é isso, pessoal, e aqui na descrição do nosso vídeo você consegue acessar o material do SAS contendo 20 questões sobre esses 5 temas para você se preparar. É isso, valeu e um grande abraço.